Olá, essa é a nossa segunda aula de Filosofia do Direito. E aqui eu vou dar continuidade a alguns aspectos centrais do que eu discutia anteriormente, sobre método de desenvolver um curso de Filosofia do Direito. Eu estava falando sobre as diferentes correntes do pensamento jurídico, as quais eu dividi em quatro, se vocês lembram bem. Eu disse que eu ia falar sobre o justnaturalismo clássico, justnaturalismo moderno, positivismo jurídico e pós-positivismo. E eu também falei que eu ia depois abordar alguns autores. E eu tenho que explicar para vocês também quais são os critérios de escolha desses autores. E o critério da escolha é muito difícil. Por quê? Porque a filosofia do direito ela tem 2.500 anos de tradição. Ela tem 2.500 anos de grandes autores e autoras. Ela tem milhões e milhões de páginas e livros escritos. E muita discussão. E a lista de um curso completo de filosofia do direito provavelmente deveria ter uns 10.000 autores. Mas isso é impossível. E aí a gente vai ter que ir afunilando até chegar a uma lista que seja viável, uma lista que seja enfrentável ao longo de 15 aulas. E isso é terrível, isso é uma tragédia, porque toda vez que eu escolho um, eu deixei vários outros de lado. Mas eu vou dizer para vocês então quais são os meus critérios para adotar a lista de autores que eu vou adotar e eu vou explicar para vocês qual é essa lista. Pois bem, um dos pontos que eu falei centrais na discussão das correntes do pensamento jurídico, um dos principais critérios é aquele que eu chamei de axiologia jurídica. A axiologia jurídica, ela dá conta da discussão da valoração dentro do direito. Como a gente valora o direito? E dentro dessa discussão, talvez o principal aspecto seja qual a relação entre o direito e a moral. E aqui eu só posso adentrar se eu entender as escolas da moralidade. Assim como eu tenho as principais escolas do pensamento jurídico, eu tenho principais correntes da moralidade como um todo, da discussão da moralidade, do que é a moral, qual o comportamento moral, quais são os critérios para julgar a moralidade, como a moralidade influencia a ação humana, como a moralidade influencia a vontade, como a moralidade e a racionalidade interagem. Vários aspectos da discussão da moralidade pode ser dividido em algumas correntes. E aqui eu também tenho o problema de definir critérios para dizer quais seriam as correntes da moralidade. Eu teria inúmeros critérios e inúmeras correntes. Mas dentro desse debate, para resumir um pouco, já que o curso é de filosofia do direito e não de filosofia moral, para resumir um pouco, existem algumas correntes da moralidade que influenciaram mais autores e influenciam mais o comportamento das pessoas. E como os critérios das correntes do pensamento da filosofia do direito, os critérios da filosofia, das correntes do pensamento da filosofia moral também são possíveis de serem debatidos. E eu adotei aqui alguns centrais que são os que mais importam para a filosofia do direito. Eles têm a ver principalmente com a relação, como a moralidade influencia a ação humana, como a moralidade se relaciona com a vontade e com a racionalidade, e como a moralidade pode determinar um julgamento jurídico. E para isso, eu teria que entender então quais são as correntes da filosofia moral que têm impacto nas correntes que eu abordei com vocês, aquelas 4 correntes que eu abordei com vocês sobre filosofia do direito. Bem, e a gente chega também em 4 principais correntes da filosofia moral. Quais são elas? Bem, eu tenho uma teoria das virtudes, que acredita que o centro do debate moral são alguns hábitos que influenciam a ação humana, que eu posso chamar de virtudes, ou, no seu aspecto contrário, de vícios. E ele está dentro de uma teoria aristotélica, então uma filosofia moral aristotélica, que seria uma filosofia das virtudes. Eu também teria uma filosofia moral do dever, ou a moralidade do dever, ou se vocês preferirem a moralidade kantiana. Eu teria o utilitarismo, que
que talvez seja a escola mais em voga hoje em dia, principalmente a partir de Bentham e Mill, e, obviamente, o desenvolvimento dessas discussões sobre o utilitarismo, com alguns autores bastante modernos. E, por fim, eu poderia falar no relativismo jurídico, que tanto influenciou autores como Kelsen, por exemplo. Então, eu tenho 4 correntes de filosofia moral, que eu quero ver como se relaciona com 4 correntes de filosofia do direito. Então, eu tenho que dar conta de autores que consigam se enquadrar, por um lado, nas 4 teorias da filosofia moral, uma teoria das virtudes, uma ética do dever, o utilitarismo e o relativismo. E, ao mesmo tempo, ver como isso influencia o justnaturalismo clássico, o justnaturalismo moderno, o positivismo jurídico e o pós-positivismo. Essas escolas não são sobrepostas e necessariamente correlacionadas. Eu não posso dizer que o utilitarismo e o positivismo jurídico estão diretamente relacionados, apesar de eu poder dizer que vários autores do positivismo jurídico são utilitaristas, os outros são relativistas. Então não existe uma correlação direta, mas existe sim alguns autores centrais dessas discussões de moralidade que discutem também essas questões de filosofia do direito e que se enquadram nas correntes do pensamento jurídico. Então, para entender a axiologia jurídica, eu teria que entender primeiramente a filosofia moral de alguns autores. E aí eu vou apresentar então as discussões sobre as correntes do pensamento jurídico e para aprofundar elas, depois eu vou apresentar discussões que também envolvem discussões de filosofia moral. Então, fiquem ligados. Tem 2 discussões que a gente vai ter que travar. Uma que é central, 4 correntes do pensamento jurídico. Outra que leva ao aprofundamento dessas discussões das correntes do pensamento jurídico, que são as correntes de filosofia moral. E nessas correntes de filosofia moral, os autores que as influenciam e que acabam podendo ser enquadrados dentro das correntes do pensamento jurídico são bastante reduzidos. Então aqui eu já tenho um critério principal para selecionar alguns autores. Eu vou selecionar autores então que sejam centrais para as correntes do pensamento da filosofia do direito, autores que possam dar conta dos problemas da filosofia do direito e ao mesmo tempo dar conta dos problemas da filosofia moral. São esses os meus critérios para a escolha de autores. E eu vou falar então de quais autores eu vou falar em cada corrente. Quando eu falar sobre justnaturalismo clássico, eu vou falar sobre Aristóteles e Tomás de Aquino. Por que eu vou falar sobre eles? Bem, eu poderia incluir vários outros. Dentro do justnaturalismo clássico são inúmeros e inúmeros autores grandiosos que vão fazer parte da discussão. Eu vou ter Platão, eu vou ter Cícero, Sêneca, Scaevola, Agostinho, Alberto Magno, Duns Scotus e vários outros que não estão na lista, mas que poderiam estar também. Mas os que melhor se adequam, os que melhor se enquadram na discussão que eu proponho para vocês são Aristóteles e Tomás de Aquino. E por que esses dois? Bem, Aristóteles, porque ele tem uma teoria bem definida da moralidade e ele discute muito como essa teoria da moralidade influencia a teoria do direito. Isso está no mesmo livro, né, Ética Nicômaco. A Ética Nicômaco ela é central para a filosofia moral, ao expor uma teoria das virtudes, e ela é central para a filosofia do direito, ao expor a teoria da justiça. O Aristóteles é, sobretudo, um grande sistematizador. Ele sistematiza inúmeros campos do conhecimento. E ele sistematiza esses campos do conhecimento que nos interessam tanto. Óbvio que a gente não vai ficar nos problemas básicos do Aristóteles. O que eu quero entender é como se discutiu a partir de Aristóteles e chegou essa discussão até nós, e como esses conceitos que foram definidos por Aristóteles influenciaram vários autores que aprofundaram esses conceitos e melhoraram a teoria aristotélica, autores inclusive do século XXI, e como vários autores posteriormente discordaram, porque praticamente todos os autores de teoria da justiça vão dialogar com Aristóteles, mesmo os que discordam do Aristóteles, vão falar muito sobre os termos aristotélicos e vão, às vezes, dizer exatamente por que o Aristóteles estava errado. Então não tem como entrar nessa discussão sem entender Aristóteles. Aristóteles é um cânone para a gente poder definir
o justnaturalismo clássico e a teoria da justiça como um todo para todas as correntes. Por exemplo, Kelsen debate muito sobre Aristóteles, mais sobre Platão, mas também muito sobre Aristóteles. Hobbes discute sobre Aristóteles. Vários autores posteriores vão falar muito sobre Aristóteles. E Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, ele é um autor que é um divisor de águas. Primeiro, ele é um grande sistematizador de todo o justnaturalismo clássico, porque ele já está num projeto final do justnaturalismo clássico. Ele tem um grande projeto de conseguir unir o direito romano e a teoria aristotélica junto com a teoria agostiniana da vontade. E isso é um projeto bastante difícil que ele consegue fazer. E ele vai ser um autor que vai ser ponte, que vai lançar as primeiras discussões que vão dar base para as discussões da filosofia moderna, do justnaturalismo moderno. Então, ele é um grande autor sistematizador do que aconteceu dentro do justnaturalismo clássico, e ele também é um grande autor que vai nos possibilitar uma transição e um diálogo com o que vem depois. Por exemplo, Locke tem uma discussão enorme e o autor que mais o influencia é Tomás de Aquino. E isso é só um exemplo sobre como os filósofos do justnaturalismo moderno vão falar sobre Tomás de Aquino. Mas não para por aí. Toda a teoria social, da doutrina social da igreja, que vão influenciar a ideia de justiça social, praticamente toda a ideia de justiça social que influenciou muito no debate político do século XX e de filosofia do direito, ele é baseado na obra de Tomás de Aquino. Então é um autor chave também para os nossos propósitos. Chegando no justnaturalismo moderno, eu não posso deixar de discutir dois autores centrais. Tá? Um é Hobbes, que vai dar base a toda a filosofia política moderna, e essa filosofia política ela tem uma influência enorme na filosofia do direito. E o outro é o Kant, que é o outro dos pilares da filosofia moral que eu falei, com a ética do dever. A ética kantiana ela vai influenciar, por exemplo, toda a ideia de direitos humanos. Por que os direitos humanos não aceitam exceções? Por que os direitos humanos não são só para um pequeno grupo de cidadãos de bem? Por que a gente tem que usar os direitos humanos para todo mundo? Bem, o Kant vai nos dar essa resposta. Então, Kant e Hobbes são dois autores do justnaturalismo moderno que são centrais. E aí, chegando no positivismo jurídico, já fica um pouco fácil. Eu tenho dois grandes autores do positivismo jurídico que vão fazer o debate com seus predecessores e vão dar as bases para os seus sucessores, que são Kelsen e Hart. Teria vários outros grandes positivistas jurídicos. Mas esses dois são os grandes monstros do positivismo jurídico e eu não posso deixar de discutir eles. Chegando no pós-positivismo, eu já poderia discutir muitas coisas diferentes, porque a gente está falando sobre algo que está acontecendo agora. E, como Hegel diz, a coruja de Minerva alça voo ao anoitecer. O que significa dizer que a gente só compreende mesmo um fenômeno quando ele está acabando. O fenômeno atual, como o pós-positivismo, talvez a gente não consiga ter uma compreensão tão profunda sobre ele como a gente teria das escolas anteriores. Mas a gente não pode deixar de discutir os dois grandes autores que formaram essa corrente. Quais são eles? Dworkin e Neil McCormick. São os dois grandes pais do pós-positivismo. Claro, eles têm autores que os influenciaram, que eles também poderiam reivindicar essa paternidade, que são autores da hermenêutica jurídica, da teoria da argumentação, como Gadamer e Perman e outros, mas em filosofia do direito propriamente dita, e principalmente numa ideia de teoria dos princípios, esses são os dois grandes autores. Ronald Dworkin e Neil McCormick. Neil McCormick, inclusive, que começou sendo um positivista e depois se tornou um pós-positivista, é um dos pais do pós-positivismo. E é bom falar sobre eles porque eles têm algo em comum com os 6 autores que eu falei antes, eles estão mortos. Autores mortos, eles não vão mudar seu pensamento amanhã. E como eu estou gravando um vídeo que vai ficar aqui registrado, eu não quero falar de um autor que vai desdizer tudo que eu disse agora, porque mudou o seu pensamento, algo que ocorre o tempo inteiro. Então, essa aula de filosofia do direito é sobre ideias vivas de autores mortos.
Mas também vou falar um pouco de autores vivos na medida do possível. Então aqui eu deixo um critério bastante relevante e eu espero que isso justifique por que escolher esses autores. Claro, isso deixa algum problema que eu tentei solucionar com as leituras que eu recomendei para vocês ao longo do semestre. Obviamente esses autores, eles são todos homens, eles são todos de classes dominantes, porque filosofia normalmente se fez a partir da possibilidade de discurso dentro de uma sociedade que era dada a pessoas privilegiadas. Óbvio que eles eram pessoas privilegiadas, óbvio que isso também é produto de certo preconceito social daquela época. Mas nenhum homem é maior que a sua época, nenhuma mulher é maior que a sua época. As pessoas são produtos da sua época, mas a gente não pode ignorar o passado. E não pode ignorar o que o passado nos legou. Eu já falei bastante sobre isso com vocês. Mas eu pretendo que as obras que eu apresentei para a leitura de vocês, que são obras sobre problemas mais atuais, que obviamente se utilizam daqueles conceitos que foram desenvolvidos naquelas condições, elas falam a partir de lugares diferentes e elas abordam problemas diferentes. Lá a gente encontra inúmeras mulheres e várias pessoas que têm as mais diferentes representações de minorias e de outros problemas. Mas eu não posso falar de filosofia do direito só falando de problemas atuais, sem que vocês tenham o arcabouço de linguagem e o arcabouço conceitual necessário. Claro, lembrando, eu não quero entender aqueles autores para entender o que eles tinham em mente, eu quero entender aqueles autores para saber o que eles resolvem dos problemas atuais. E entre os problemas atuais está o problema da representatividade, que talvez seja o problema que mais fervilha hoje. Então, tenham isso em mente quando vocês se dedicarem ao estudo desses autores. Abram a mente e se deixem influenciar um pouco por esses autores. Bem, essa é a primeira parte dessa aula. Eu quero terminar essa primeira parte da segunda aula falando de algo que eu prometi na aula anterior e eu não cumpri. Eu disse que eu ia falar sobre o que eu acho de manuais. Vocês me perguntaram muitas vezes, e continuam perguntando, sobre os melhores manuais de filosofia do direito, onde vocês podem encontrar um curso de filosofia do direito que aborde essas questões. Eu tenho que avisar que as minhas aulas elas não são baseadas no manual, elas são baseadas na leitura desses clássicos. Então, a minha própria aula seria um manual, por assim dizer. Existem cursos de filosofia do direito que são bons, mas eles também são sempre a orientação geral para quem quer ter um início na filosofia do direito. Eu acho que eu estou dando algumas orientações centrais boas para vocês, para que vocês se sintam preparados para ler esses clássicos. Leiam os clássicos, vocês vão ver que eles não são tão difíceis quanto vocês imaginam. Vocês vão ver que muitas vezes os autores que comentam eles são muito mais difíceis do que os próprios clássicos. Às vezes, alguns autores, e aqui uma observação especial ao Kant, usam uma linguagem toda especial que a gente tem que se adaptar a ela. Mas, de forma geral, se vocês forem ler Aristóteles, vocês vão ver que é uma leitura simples e que com uma ambientação de algum tempo, um pequeno tempo de 1 ou 2 semanas, vocês já estão fluentes numa leitura de Aristóteles. Então se aventurem a ler os próprios autores e tenham as próprias interpretações deles. Os manuais servem para chaves de leituras e eu estou tentando dar as principais para vocês. Eu não conheço muitos manuais que seriam bons para a filosofia do direito como um todo. Alguns específicos. O professor Luiz Fernando Barzotto, professor aqui de filosofia do direito da casa, tem um livro sobre filosofia do direito que enfrenta a filosofia do direito nos seus principais temas a partir do justnaturalismo clássico. Um excelente manual. O Ronaldo Porto Macedo Júnior tem um curso de filosofia política que é bom, que eu indicaria para vocês. Existe, de forma geral, um dicionário de filosofia do direito da editora da Unicinos, que aborda muito bem vários autores e conceitos. E
Eu poderia recomendar eles para vocês também. Mas não esqueçam, o principal é vocês tentarem enfrentar os próprios autores. Esse é o fim da segunda aula, parte 1. Até mais.